Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Milagres, professora do 5º ano do ensino remoto na rede municipal. Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro, e a nossa videoaula é de língua portuguesa. Bom, nós vamos trabalhar hoje o gênero textual artigo de opinião, tá? Nós vamos ver as características desse gênero textual, qual que é o suporte, né, desse gênero textual. E também nós vamos trabalhar, né, o uso, a escrita, né, no discurso direto e no discurso indireto. Pois bem, o que seria então um artigo de opinião? É um gênero argumentativo, típico de jornais, revistas, blogs, que tem a função de apresentar e defender um ponto de vista. Vocês vão perceber, na hora de fazer a leitura dos dois textos, né, que nós temos aí, no caderno Conexão e o texto que está colado no seu caderno, os dois foram tirados do jornal Folha de São Paulo, tá? Vocês podem conferir aí na hora de fazer a leitura. Então, o suporte, né, desse gênero textual, artigo de opinião, normalmente vai ser jornal impresso, né, revistas, blogs, né, até páginas de internet, né, onde são discutidos aí vários assuntos de interesse, né, comum da sociedade, em que o autor desse texto ele vai apresentar o seu ponto de vista, ou seja, a sua opinião sobre aquele assunto. E aí, quando vocês, né, começarem a ler o texto, vocês vão perceber que nesse texto, por exemplo, que está no caderno Conexão, que o título é Você Quer Ser Igual aos Outros? É um texto escrito, né, por Roseli Saião. Então, você já vai perceber na leitura do texto que ela coloca, né, claramente ali a opinião dela sobre esse assunto. E aí ela vai argumentar, né, para quê? Para quando a gente lê o texto, né, para o leitor se sentir convencido, né, da opinião da autora. O argumento ele vai servir para convencer o leitor, né, a pensar da mesma forma que o autor do texto, tá certo? Então, meus queridos, olha só, vou colocar aqui para vocês também, né, o que seria, então, o que é argumento? Olha ali, argumento é uma ideia, um fato ou um raciocínio que empregamos para convencer alguém, né, a mudar de opinião ou para considerar uma opinião diferente daquela que tem. Pode ser oral ou escrito. E aí eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Olha só. A Júlia está na loja, né, com a mãe dela e vê um tênis. E aí ela fala, mãe, compra esse tênis para mim. E ela ainda insiste. Ele é lindo, é macio, está com um bom preço. Então, gente, o que a Júlia fez? O que a Júlia quer? Ela quer que a mãe dela compre o tênis. O que ela faz para convencer a mãe de que ela deve comprar um tênis? Ora, ela usa os argumentos. Quais argumentos que ela usou? Olha lá, ele é lindo, não é? É macio e está com um bom preço. Então, esses foram os argumentos que a Júlia usou para convencer a mãe de que a mãe deve comprar o tênis para ela, né? E a gente faz isso o tempo todo, né? Vocês, crianças, fazem isso o tempo todo, né? Sem se dar conta de que está usando, né, de argumentos para convencer a mãe ou para convencer o pai, né? Quando você quer ir na casa de um colega brincar e você pede a mãe ou o pai, e aí o pai ou a mãe não quer deixar e você insiste, o que você usa para convencer, né? Então, assim, são os argumentos, tá? Que vão fazer parte aí desse gênero textual. E aí, meus queridos, voltando lá no texto que está no caderno Conexão, a autora, né, a Roseli, ela defende a ideia de que somos diferentes, tá? E de que precisamos respeitar essas diferenças. Vocês vão perceber
claramente, né, lendo o texto, né, como que ela defende essa ideia. E o texto que eu trouxe na atividade colada no caderno, né, também o autor, né, que é o Ivan Alcântara, ele defende a ideia de que todo mundo é igual. Só que, olha bem, né, parece aí um contraste. Ela defende a ideia de que somos diferentes e ele defende a ideia de que todo mundo é igual. Mas aí nós vamos compreender nessas duas ideias aí de acordo com o contexto, com os argumentos que eles estão usando, tá? O Ivan Alcântara, né, que diz que somos todos iguais, ele está falando no sentido de termos os mesmos direitos, né? Ele vai questionar, ele vai se posicionar aqui em relação ao racismo, né? Quando ele fala, né, de que você não é diferente do outro só porque você é mais alto, porque você é mais baixo, né? Você não tem mais direitos do que o outro por causa disso. Só porque você é branco, só porque você é moreno, só porque você é louro, não é? Então, nós somos diferentes sim, mas aqui no texto, né, na opinião do Ivan Alcântara, ele vai trazer esse outro lado. Mas nós temos os mesmos direitos, então todo mundo é igual, né? Quando se fala dos direitos, tá certo? Então, no texto dele, ele se posiciona claramente, né, contra o racismo, né? Isso que nós vamos perceber aqui na leitura do texto do Ivan Alcântara. E aí, meus queridos, vamos prestar atenção no seguinte, né? Nós usamos então argumentos para defender a nossa ideia, né? Para defender nosso ponto de vista, quando a gente vai escrever um artigo de opinião. Vou mostrar ali a minha opinião, tá certo? Então, a função, né, do artigo de opinião é o quê? Defender um ponto de vista. Para defender esse ponto de vista, o autor vai utilizar dos seus argumentos para convencer o leitor da sua ideia. Não é assim que a gente faz quando a gente quer convencer alguém daquilo que a gente quer fazer, ou que a gente quer comprar, ou do lugar que a gente quer ir? Então, vamos agora aproveitar o mesmo exemplo da menina Júlia, que está com a mãe dela na loja, para a gente ver a questão do discurso direto e do discurso indireto. Júlia estava na loja com sua mãe. Ao experimentar um tênis, ela pediu: "Mãe, compra esse tênis para mim?" E insistiu: "Ele é lindo, macio, está com preço bom. Tá vendo que nós usamos o travessão e o 2 pontos, né? Por quê? Porque esse texto, nesse trecho aqui, está no discurso direto. Então, o discurso direto é quando aparece a fala direta das personagens, né? Que são mostradas aqui, apresentadas pelo uso do travessão. Toda vez que tem um travessão, é a personagem que está falando. E normalmente, né? Normalmente vem antecedido pelo 2 pontos, né? Que vai indicar que logo a seguir virá a fala da personagem. Como que eu poderia escrever esse mesmo trecho no discurso indireto? Vamos ver como que ficaria. Olha só. Júlia estava na loja com sua mãe. Ao experimentar um tênis, ela pediu que sua mãe o comprasse, pois ele era lindo, macio e estava com bom preço. Perceberam, né? Agora eu disse a mesma coisa, né? E não usei a fala da personagem, como se um narrador tivesse aqui contando. Mas apareceu uma palavrinha muito interessante, que é o que. Então, nós vamos perceber que no discurso direto, né? No indireto, perdão, é comum aparecer essa palavrinha aqui. Vamos ver mais um exemplo que eu vou colocar aqui para vocês. Olha. Também aproveitando, né, a nossa personagem Júlia. Júlia disse para sua mãe que iria chegar mais tarde hoje. Tá no discurso direto ou indireto? Tem fala de personagem aqui? Não.
Então tá no discurso indireto, como se o narrador estivesse contando isso, tá? Como então que esse trecho ficaria, né, se eu tiver que escrevê-lo no discurso direto, ou seja, colocando a fala direta da personagem? Olha só, Júlia disse, 2 pontos. Aí na outra linha, travessão. Mãe, vou chegar mais tarde hoje. Perceberam a diferença? Discurso direto tem a fala direta das personagens. Usa-se o 2 pontos e o travessão. E vem um em cada linha, não é? Como a gente viu lá, né, no nosso gênero que nós trabalhamos na nossa aula anterior, né? Anedotas e piadas. Não são predominante o discurso direto? Não é isso que nós vimos? Vem a fala de cada personagem, fala, outro responde, aparece o diálogo ali claramente utilizando o travessão, tá? E no discurso indireto, você vai perceber que apareceu o quê? Olha lá, Júlia disse para sua mãe que iria chegar mais tarde hoje, tá certo? Então, é bem tranquilo, né? Mas tem que prestar atenção na hora de fazer as atividades, tá certo? E por falar em atividades, vamos ver o que nós temos para hoje. No caderno Conexão Humana, né? Você tem na página 23 o texto. Você quer ser igual aos outros? Que é o artigo de opinião da Roseli Sayão. Na página 24, né, tem as atividades que você vai responder de acordo com a leitura do texto. A folha colada no seu caderno, né, que é essa que eu coloquei aqui para vocês, também tem um artigo de opinião. Só, crianças, que eu pedi na primeira atividade, ó, antes de ler o texto, tá, dessa questão, você vai escrever no seu caderno hipóteses sobre o que ele abordará a partir do título. Muitas vezes a gente vê o título do texto e já imagina, vai falar disso. Então eu quero que você, antes de ler, que você levante hipóteses, né? Que você pense, eu acho que esse texto aqui vai falar disso. A gente faz muito isso quando a gente vai escolher um livro, não é? A gente olha a capa do livro, esse livro vai falar desse assunto, vou querer ler, não é assim? Então eu quero que vocês façam essa atividade para mim antes de ler o texto, tá certo? E aí depois a gente continua. Tem uma atividade, né, para você consultar o dicionário online, que nós já estamos familiarizados com ele, e depois para você passar os trechos para o discurso direto, então não confunde não. As frases que estão aí estão no discurso indireto. Você vai escrevê-las no caderno no discurso direto, ou seja, colocando aí fala da personagem usando a pontuação correta, 2 pontos e travessão. Quero muito capricho, quero seu caderno organizado com uma letra bonita, dá um traço colorido, usa régua, tá? Porque caderno caprichado é sinal de aluno cuidadoso, de aluno estudioso, tá certo? E aluno organizado. Nós vamos nos encontrar agora na nossa próxima videoaula, que eu aguardo vocês.